paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Em resumo, o capítulo 9 de Judite é a sua oração, um pedido de vingança que visa a glória de Deus e não a mera vitória pessoal. A revelação de um plano estratégico que usará a fraqueza de uma mulher para humilhar o poder e o orgulho do inimigo. Uma expressão de humildade e total confiança na misericórdia e no poder de Deus, que se agrada dos humildes e não da força dos soberbos. Uma súplica final para que a ação leve ao reconhecimento universal de que o Senhor é o único Deus. Essa oração prepara o terreno para a ação dramática de Judite nos capítulos seguintes. Vamos à leitura. Livro de Judite, capítulo 9. Tendo eles partido, Judite entrou em seu oratório, pôs o seu cilício, cobriu a cabeça com cinzas e, prostrando-se diante do Senhor, orou dizendo: Senhor, Deus de meu pai Simeão, a quem destes uma espada para se vingar dos estrangeiros, que, arrastados pela paixão, violaram uma virgem, descobrindo-lhe vergonhosamente a nudez, que entregaste suas mulheres à rapina, suas filhas ao cativeiro, e todos seus despojos em partilha aos vossos servos, que ardiam de zelo ao vosso serviço. Vinde, eu vos peço, ó Senhor meu Deus, e socorrei esta viúva. Vós dispusestes os acontecimentos do passado, determinastes que uns sucedessem a outros, e nada aconteceu sem que vós o quisesses. Todos os vossos caminhos são previamente escolhidos, e os vossos juízos são marcados por vossa providência. Olhai agora para o acampamento dos assírios, como vos dignastes outrora olhar para o dos egípcios, quando corriam armados atrás dos vossos servos, fiando-se nos seus carros, nos seus cavaleiros e na multidão dos seus combatentes. Bastou um vosso olhar sobre o seu acampamento para paralisá-los nas trevas. O abismo reteve os seus pés e as águas submergiram-nos. Senhor, que o mesmo aconteça a estes que confiam no seu número, nos seus carros, nos seus dardos, nos seus escudos, nas suas flechas, e que são orgulhosos de suas lanças. Eles ignoram que vós sois o nosso Deus, vós que desde todo o tempo sabeis deter as guerras, e que vosso nome é o Senhor. Levantai o vosso braço como nos tempos antigos, e quebrai o seu poder com a vossa força. Caia diante de vossa cólera o poder daqueles que prometeram a si próprios violar o vosso santuário, profanar o tabernáculo de vosso nome e derrubar com um golpe de espada os cornos de vosso altar. Fazei, Senhor, que o orgulho desse homem seja cortado com a sua própria espada. Seja ele preso no laço de seus olhos fixos em mim e feriu com as doces palavras de meus lábios. Dai firmeza ao meu coração para o desprezar e coragem para o abater. Isso será para o vosso nome uma glória digna de memória, tendo derrubado a mão de uma mulher. Não é na multidão, Senhor, que está o vosso poder, nem vos comprazeis na força dos cavalos. Os soberbos nunca vos agradaram, mas sempre vos foram aceitas as preces dos mansos e humildes. Deus do céu, Criador das águas e Senhor de toda a criação, ouvi uma pobre suplicante que só confia em vossa misericórdia. Lembrai-vos, Senhor, de vossa promessa. Inspirai as palavras de minha boca e dai firmeza à resolução de meu coração, para que a vossa casa vos permaneça para sempre consagrada, e que todos os povos reconheçam que só vós sois Deus e que não há outro fora de vós. No capítulo 10, descreve a transformação de Judite de uma viúva em luto para uma figura de glória e encanto, a sua saída de Betúlia e o primeiro encontro com o inimigo. A beleza de Judite, que o autor insiste ter sido aumentada pelo Senhor, é a sua principal arma, e o plano de sedução e engano começa a se desenrolar. Judite, capítulo 10. Quando acabou de orar ao Senhor, levantou-se do lugar onde estava prostrada diante do Senhor. Chamou a sua criada, desceu à sua casa, tirou o cilício e despiu de suas vestes de viúva. Lavou-se, cingiu-se de mirra preciosa, arranjou o cabelo e pôs um diadema. Vestiu-se como para uma festa, calçou as sandálias, pôs os braceletes, o colar, os brincos, os anéis e todos os seus enfeites.
O Senhor aumentou-lhe a beleza, porque tudo aquilo procedia, não de uma paixão má, mas de sua virtude. Por isso o Senhor deu-lhe uma tal formosura, que apareceu aos olhos de todos com um encanto incomparável. Fez que sua criada levasse um odre de vinho, uma garrafa de óleo, grãos torrados, figos secos, pão e queijo e partiu. Chegando à porta de Betúlia, encontraram Osias e os anciões da cidade, Cabres e Carmes. Vendo-a, ficaram cheios de admiração diante de sua beleza. Sem lhe perguntar coisa alguma, deixaram-na passar e disseram-lhe: que o Deus de nossos pais te dê a sua graça e fortifique a resolução de teu coração, para que sejas a glória de Jerusalém, e o teu nome figure no número dos santos e dos justos. Todos que ali estavam disseram a uma só voz: assim seja, assim seja. E Judite passou a porta com sua criada, orando ao Senhor. Ao raiar do dia, quando ela descia pela montanha, eis que veio ao seu encontro uma patrulha dos assírios e a deteve. De onde vens? Perguntaram-lhe. E para onde vais? Ela respondeu: sou uma israelita. Fugi do meio deles, porque estão para ser entregue a vós como presa. Por isso pensei comigo mesma: irei apresentar-me ao príncipe Holofernes para revelar-lhe seus segredos e indicar-lhe um caminho por onde poderá tomar, sem perder um homem sequer do seu exército. Ouvindo essas palavras, os homens olhavam-na de frente com os olhos deslumbrados de admiração pela sua grande beleza, e disseram-lhe: salvastes a tua vida, porque resolvestes descer para o nosso Senhor. Podes estar certa de seres bem tratada quando lhe fores apresentada, e tu lhe has de ganhar o coração. Levaram na tenda de Holofernes, declarando quem era. Mal havia ela entrado, Holofernes ficou cativo de seus olhos. Seus oficiais disseram-lhe: quem poderia desprezar os hebreus que têm tão belas mulheres? Não são elas uma razão suficiente de lhes fazermos guerra? Judite viu Holofernes repousando em seu leito, sob um cortinado ornado de púrpura, ouro, esmeralda e pedras preciosas incrustadas. Ela levantou os olhos para o seu rosto e inclinou-se profundamente diante dele até o solo. Os servos de Holofernes levantaram-na por ordem do seu senhor. Em resumo, Judite capítulo 11 é um confronto estratégico. Judite usa um discurso astuto, misturando verdade sobre a situação de Betúlia com uma mentira teológica para persuadir Holofernes. Ela usa a própria fé em Deus para manipular o inimigo. Ela se apresenta como uma profetisa que guiará Holofernes à vitória, quando na verdade está preparando sua queda. A inteligência e a fé de uma única mulher se mostram mais poderosas do que o vasto exército assírio e a força de seu general. O palco está montado para o clímax da história. Judite conquistou a confiança do inimigo e agora ela terá a liberdade de agir. Judite capítulo 11. Então Holofernes disse-lhe: tranquiliza-te, não temas em teu coração, pois nunca fiz mal algum a quem estivesse pronto a servir o rei Nabucodonosor. Se teu povo não me tivesse desprezado, eu não teria levantado a minha lança contra ele. Mas dize-me agora, por que o deixaste e viestes para o meio de nós? Judite respondeu-lhe: ouve as palavras de tua serva, porque se seguires as palavras que te vou dizer, o Senhor chegará aos teus fins por ti. Juro por Nabucodonosor, rei da terra, e por seu poder, que está nas tuas mãos para castigo daqueles que te desviam, porque não somente contribuís para os que os homens o sirvam, mas até os animais do campo lhe obedecem. A sabedoria de teu espírito é com efeito célebre em todas as nações. Todo o povo sabe que és o único bom e poderoso em seu reino, e tua administração é louvada em todas as províncias. O que disse Aquior não é um segredo, e ninguém ignora o que ordenaste que lhe fosse feito, porque é manifesto que nosso Deus está de tal forma ofendido pelos pecados do povo, que lhe mandou dizer por meio de seus profetas que os entregaria por causa de seus pecados. E como os israelitas sabem que ofenderam o seu Deus, tu te tornastes um objeto de terror. Além disso, a fome aperta-os e pela falta de água estão já como mortos. Chegaram até a matar os seus animais para beber o seu sangue. E mesmo as primícias consagradas ao Senhor seu Deus, que o Senhor lhe proibiu tocar, trigo, vinho e azeite, eles pensam em pregá-las e querem assim comer aquilo que não lhe é permitido, nem tocar com as mãos. Procedendo assim, é certo que serão entregues à ruína. E eu, tua serva,
que sei de tudo isso, fugi do meio deles. E o Senhor mandou-me a ti para dizer-te essas coisas, porque tua serva teme a Deus, mesmo junto de ti, e ela sairá do acampamento para orar a Deus. Ele me dirá quando vai puni-los pelos seus pecados, e eu virei dizer-te. Então vou te levar até o coração de Jerusalém, e encontrarás todo o povo de Israel como um rebanho de ovelhas, sem pastor, e não haverá sequer um cão para ladrar contra ti. Isso me foi dito pela providência divina. E como Deus está irritado com eles, fui enviada para te anunciar. Holofernes e seus servos alegraram-se com esse discurso e admiraram a sabedoria de Judite, dizendo uns aos outros: não há sobre a terra mulher semelhante a esta no valor, na beleza e na sabedoria de suas palavras. Holofernes disse-lhe: Deus fez muito bem em te mandar antes do povo, a fim de que possas entregá-lo nas nossas mãos. Teu plano é bom. Se teu Deus fizer isso por mim, ele será também o meu Deus, e tu serás grande na casa de Nabucodonosor, e o teu nome será célebre em toda a terra. Em resumo, esse trecho de Romanos capítulo 4 é uma exposição teológica que usa Abraão para ensinar. O exemplo dele prova que a justificação não é uma recompensa por obras, mas um dom que se recebe pela fé. A justificação de Abraão ocorreu antes da circuncisão e da lei mosaica, mostrando que a fé é o meio principal de salvação de Deus. Abraão é o pai espiritual de todos os que creem, sejam judeus ou gentios, porque ele foi justificado pela fé, não pela circuncisão. Esse trecho é fundamental para a teologia de Paulo, pois ele desarma o argumento de que a salvação pertence apenas àqueles que observam a lei, e valida o evangelho de que a salvação está disponível a todos os que creem em Jesus Cristo. Romanos capítulo 4, dos versículos 1 ao 12. Que vantagem diremos, pois que conseguiu Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado em virtude de sua observância, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ora, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado em conta de justiça. Ora, o salário não é gratificação, mas uma dívida ao trabalhador. Mas aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada em conta de justiça. É assim que Davi proclama bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem a qual o Senhor não imputou o seu pecado. Essa bem-aventurança é somente para os circuncisos, ou também para os incircuncisos. Dizemos com efeito que a fé foi imputada a Abraão em conta de justiça. Quando lhe foi ela imputada? Depois ou antes de sua circuncisão? Não depois, mas antes de ser circuncidado. Depois é que recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça, que tinha obtido pela fé, antes de ser circuncidado. E assim se tornou pai de todos os circuncisos que creem, a fim de que também a este seja imputada a justiça. Pai também dos circuncisos, que não só trazem um sinal, mas que acompanham as pegadas da fé que nosso pai Abraão possuía antes de ser circuncidado. Nesse trecho do Salmo 77, após a introdução didática dos primeiros versículos, o salmista começa sua lição de história. Ele seleciona um exemplo de fracasso humano, a tribo de Efraim, para em seguida descrever os exemplos de sucesso e poder divino. A passagem é construída em um contraste proposital, que realça a ingratidão do povo e a glória de Deus. Salmo 77, dos versículos 9 ao 16. Os filhos de Efraim, hábeis no arco, voltaram as costas no dia do combate. Não guardaram a divina aliança, recusaram observar a sua lei. Eles esqueceram suas obras e as maravilhas operadas ante seus olhos. Em presença de seus pais, ainda em terras do Egito, ele fez grandes prodígios nas planícies de Tanes. O mar foi dividido para lhes dar passagem, represando as águas, verticais como um dique. De dia ele os conduziu por trás de uma nuvem, e à noite ao clarão de uma flama. Rocheados foram fendidos por ele no deserto, com correntes de água os desendentara. Da pedra fizera jorrar regatos e fluir água como rios.
Nesse trecho de sabedoria, o autor aprofunda a tese de que os castigos divinos são precisos e têm um propósito claro. Ele se concentra na praga do granizo e o fogo que atingiu o Egito, e o compara com o tratamento que os israelitas receberam, mostrando que a natureza obedecia à vontade de Deus. Sabedoria, capítulo 16, dos versículos 15 ao 19. Escapar à vossa mão é impossível, e os ímpios que recusaram conhecer-vos foram fustigados pela força de vosso braço, perseguidos por chuvas extraordinárias, saraivas e implacáveis tempestades, e consumidos pelo fogo dos raios. O que havia de mais admirável ainda é que na água que tudo extingue, o fogo tomava mais violência, porque o universo toma a defesa do justo. Ora, a chama temperava seu ardor para não queimar os animais enviados contra os ímpios, para que esses se apercebesse e reconhecesse que eram perseguidos pelos julgamentos de Deus. Ora, excedendo sua força habitual, o fogo ardia, mesmo no meio da água, para destruir os frutos de uma terra iníqua. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.